Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita alegria eu tenho essa oportunidade de chegar até você, levando a você uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra de cuidado de nosso Deus. E te acolho neste momento com as palavras do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, onde Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Também nós podemos dar este testemunho como Pedro. Não temos outro além de Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa nos dar vida verdadeira, vida completa, vida eterna. Que você possa sempre com alegria viver e testemunhar o cuidado de Cristo em sua vida. E que aqui possamos renovar nossa fé, nossa esperança e celebrar em nome e na presença de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E convido para cantarmos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelas do celeste, e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. E meu querido irmão, querida irmã, neste momento, com toda a nossa humildade e sinceridade, vamos nos achegar a Deus para orar e confessar os nossos pecados. Oremos. Querido Deus e amado Pai, no batismo temos a certeza de que pertencemos a Ti. Mas, lamentavelmente, nem sempre vivemos o nosso batismo e não promovemos a fé e a esperança que temos em Ti. Confessamos, ó Pai, que caímos em pecado e fazemos o que é errado diante de Ti e de nossos irmãos e irmãs. E esses nossos erros permitem que situações de injustiça, desigualdade e opressão aconteçam entre nós. Mesmo que não sejamos culpados diretamente por todo o mal que há neste mundo, todas as vezes, ó Deus, que deixamos o pecado dominar a nossa vida, damos espaço para que esse mal cresça em nosso meio. Não deixe, ó Deus, que a nossa vida seja dominada pelo pecado. Tira de nós todo o mal e todo o pecado, toda a culpa que nós carregamos. Confessamos a Ti, ó Deus, os nossos erros e clamamos por Teu perdão. Vem renovar e restaurar a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão contigo. Perdoa-nos, ó Deus, e isso pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. E meu querido irmão, querida irmã,
Ao confessarmos nossos pecados, trago aqui uma palavra de graça, de esperança do próprio Jesus, que nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 20. Os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem e frutificam. Você tem recebido também a palavra de Deus, e que essa palavra possa crescer e frutificar em sua vida, e assim testemunhar e viver aquilo que Cristo Jesus nos ensina. E confessando aqui os seus pecados, te anuncio o perdão de seus pecados em nome de nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E convido para orarmos. Amado Deus e misericordioso Pai, por meio de teu Filho Jesus Cristo, tu vieste a nós, que em Cristo nos ensina a enxergar sinais do teu reino em nosso meio. Cristo nos ensina a viver a fé sempre de maneiras novas, indo ao encontro de quem precisa de esperança e de paz. Dá-nos, Senhor Deus, esta esperança e paz, e ajuda-nos a viver sempre a tua vontade. Somos gratos a ti por este momento de comunhão e fortalecimento na fé, por tua palavra que pode chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, levando a certeza do teu amor e do teu cuidado. Vem, ó Deus, transformar a nossa vida. Vem renovar, ó Deus, a nossa fé. Isso pedimos em nome de Cristo Jesus, Ele que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E convido para cantarmos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E convido agora a ouvirmos a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus e vamos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 E vamos ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 13,
os versículos 31 a 33 e os versículos 44 a 52. Acompanhe a leitura comigo. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam aí contigo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que será que pode te separar do amor de Cristo? O que pode te tirar das mãos de Deus? Como está isso em sua vida? Nesse tempo de pandemia, nós temos vivido muitas situações difíceis. E essa aflição que nós temos por não termos mais a normalidade da vida, pode nos afastar de vez de Deus ou nos unir ainda mais a Deus. E para nos ajudar nessa reflexão sobre como está a nossa união com Cristo, te convido a refletirmos sobre o texto previsto para a pregação neste final de semana, que nós encontramos em Romanos, capítulo 8, os versículos 26 a 39. Acompanhe a leitura comigo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu?
Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesse texto que nós acabamos de ouvir, o apóstolo Paulo está falando da ajuda e do cuidado de Deus. Primeiro, lembrando que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. E por isso esse Espírito nos ajuda também a orar. E vejam que interessante, isso significa que todas as vezes que nós oramos a Deus, fazemos isso por obra do Espírito Santo, que age em nós, que nos motiva a colocar diante de Deus as nossas necessidades. E esse Espírito, com gemidos que nós não conseguimos entender, ele intercede, ele pede a Deus em nosso favor. E esses gemidos, que fala aqui o texto, esses gemidos do Espírito Santo, pode representar uma situação muito tensa, uma situação extrema na nossa vida, onde o único recurso, a única ajuda que nós podemos encontrar está na oração que podemos fazer a Deus, está na atitude de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E assim, por causa dessa ação do Espírito Santo, Deus também sabe aquilo que se passa em nosso coração, em nossos pensamentos. Deus consegue entender as nossas necessidades, consegue entender aquilo que mais precisamos em nossa vida. Mas a forma de Deus atender as nossas orações não é de acordo com aquilo que nós desejamos. O Espírito de Deus pede de acordo com a vontade de Deus. Ele pede de acordo com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus ensina, com aquilo que Deus espera de nós. E não pede o que Deus não pode fazer, não pede aquilo que é contra Deus, aquilo que é contra a vontade de Deus, mas pede por aquilo que Deus pode fazer, pede por aquilo que é de acordo com aquilo que Deus ele deseja para a nossa vida. E por isso nem sempre as nossas orações são atendidas do jeito que nós queremos. Mas Paulo cita algo muito lembrado, às vezes em momentos difíceis da vida. Ele diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se nós cremos, se nós amamos a Deus, não precisamos ficar tão preocupados assim com a nossa vida. As coisas vão sempre se ajeitando. Deus sempre vai nos ajudar a achar o caminho. Ou seja, se a nossa vida está nas mãos de Deus, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, Deus está agindo para o nosso bem. Deus está cuidando de nós. E Paulo lembra que esse Deus, o nosso Deus, nos chama. Nós somos seus filhos e suas filhas. E Deus também reparte conosco a sua glória. E por isso, com muita alegria, ele lembra que podemos ter coragem diante da vida. Não ter medo diante das dificuldades, ter coragem, fé e confiança em Deus, pois nada pode nos vencer. O mal não tem poder sobre nós. E por isso Paulo vai lembrar que Deus entregou o seu Filho por nós. E isso é a prova de que Deus nos ama. Deus quer nos ajudar, Deus quer cuidar de nós. Mesmo que tenhamos momentos difíceis em que o pecado nos tenta afastar de Deus, nós temos o perdão, nós temos a reconciliação por meio de Cristo.
temos sempre uma nova chance de viver a vida de forma agradável a Deus. E em Cristo temos o amor de Deus e nada pode nos separar do amor de Cristo. Lembra aqui o apóstolo Paulo. Nada pode nos separar de Cristo. E aí ele vai citar para nós então o sofrimento, as dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo e a morte. Tudo isso são coisas que o apóstolo Paulo já tinha enfrentado na sua vida. E mesmo passando por esses momentos extremos, ele sempre ali sentia o amor, o cuidado de Cristo Jesus. E por isso ele quer também nos ensinar que nada disso afasta a pessoa que crê e confia do amor de Cristo. Nada disso pode nos tirar das mãos de nosso Salvador. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a vida, nem a morte, nem os anjos ou autoridades e poderes deste mundo, nem o tempo, nem o mal, nada. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. E em Cristo nós temos a vitória sobre tudo que quer nos afastar de Deus. Em Cristo nós temos o verdadeiro amor de Deus. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, essa certeza precisa sempre crescer dentro de nós e nos motivar sempre a mudar a nossa vida caso não tenhamos vivido aquilo que é da vontade de Deus. Essa certeza de que o amor de Cristo está em nós. E por isso, ao olharmos para o Evangelho, onde Jesus nos conta suas parábolas, comparando o reino de Deus com uma semente de mostarda, um fermento, um tesouro escondido, uma pérola de grande valor e uma rede de peixes, ali nós queremos lembrar desse cuidado de Deus em nossa vida, lembrar dessa transformação que o Evangelho quer causar em nossa vida. E quando Jesus, por exemplo, compara o reino de Deus com uma semente de mostarda e fermento, ele quer dizer que essa palavra começa pequena, mas transforma o mundo, transforma a nossa vida. E a nossa fé que transforma então essa nossa vida, essa fé em Jesus que transforma o nosso jeito de viver, é como esse tesouro escondido, é como essa pérola de grande valor. Mas, meu querido irmão e irmã, mesmo sempre recebendo essa mensagem do reino de Deus, muitas pessoas rejeitam aquilo que Jesus Cristo tem nos oferecer. Por isso ele lembra dessa rede cheia de peixes, em que os pescadores classificam aqueles peixes que vão para os cestos e aqueles peixes que são jogados fora. Rejeitar o reino de Deus, rejeitar aquilo que Cristo tem nos oferecer, é algo muito comum em nossa vida. E nesse tempo de pandemia, nós somos lembrados dessas situações difíceis que podem nos separar, nos afastar de Jesus Cristo. Mas Paulo lembra que nada pode nos separar. Não deixe que os problemas deste mundo, os problemas que você tem vivenciado na sua vida, te afastem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nem sempre é fácil viver o caminho da fé, mas quero te lembrar que esse é o melhor caminho. E por isso, meu querido, minha querida irmã, quero te lembrar aqui que todos os dias nós somos desafiadas a testemunhar o reino de Deus, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E quando nós temos a oportunidade de amar, de perdoar, de ajudar as pessoas, de fazer o bem, não deixe de fazer isso. Que a sua vida seja um testemunho de que você está unido com Cristo. Que a sua vida mostre o amor de Cristo Jesus por todos nós. E que sejamos pessoas cristãs que não apenas falam, que creem em Jesus, mas que a nossa vida possa mostrar isso. E assim que o nosso bondoso Deus possa sempre te abençoar, possa sempre te acompanhar. Amém. E convido para cantarmos. Meu coração te dou, faz
E neste momento vamos nos colocar diante de Deus em oração e convido, se você puder, para se colocar de pé e me acompanhar então nesta oração de intercessão. Amado Deus e querido Pai, novamente chegamos a Ti em oração, com o nosso coração agradecido, porque revelas a nós o Teu infinito amor e nos convidas a viver sinais do Teu reino em nosso dia a dia. Que sinais do Teu reino possam crescer entre nós e que a nossa vida seja sempre dedicada a Ti, colocando em prática, ó Deus, o verdadeiro testemunho da fé, de amor e cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas coerentes entre o nosso crer e o nosso agir, e assim colocamos a nossa vida em Tuas mãos, também a nossa família, a nossa comunidade. Pedimos, ó Deus, que diante deste mundo marcado por tanto sofrimento, possamos ter a paz e a esperança que tanto precisamos. Que Tu, ó Deus, venha conduzir nossos caminhos e nos ajudar a viver sinais de paz, de amor e justiça em nosso mundo. Mas, ó Deus, reconhecendo também os sofrimentos que existem entre nós, intercedemos pelas pessoas que estão sofrendo. Oramos pelas pessoas que estão doentes, acamadas, que carecem de Teu cuidado, de Tua atenção. Permita, ó Deus, que essas pessoas tão queridas possam restaurar, recuperar a sua saúde. Oramos pelas famílias, ó Deus, que vivem situações de conflito. Ensina-nos a viver o perdão, ensina-nos a viver, ó Deus, a reconciliação. Oramos, ó Pai, por aqueles que vivem o tempo do luto. Que Tu, Senhor Deus, venha acalmar a tristeza que essas pessoas carregam em seus corações e permita que elas possam crer e confiar na promessa da ressurreição e da vida eterna. Colocamos em Tuas mãos, ó Deus, toda esta realidade da pandemia em nosso meio, que tem causado tanto medo e aflição, deixando também muitas pessoas preocupadas em relação ao futuro. Que Tu, ó Deus, venha também acalmar o nosso coração, nos dando a certeza de que a nossa vida e o nosso mundo estão em Tuas mãos. Permita, ó Deus, que este tempo possa passar e que desta forma possamos testemunhar sempre o Teu cuidado e a Tua presença em nosso meio. Colocamos, ó Pai, em Tuas mãos também tudo aquilo que temos guardado em nosso coração, nossos pedidos, nossos agradecimentos. Tu sabes, ó Deus, daquilo que se passa na vida de cada uma e cada um de nós. E por isso, ó Deus, a Ti oramos como Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada pode nos separar do amor de Cristo. E nessa certeza, vamos pedir também a bênção de Deus para a nossa vida. E se possível, convido para estender as mãos e assim pedimos a bênção de Deus. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz. Amém. E assim que a bênção de nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te acompanhe. Amém. Aqueles que